Olá! Na base do poder em uma democracia se apoia numa questão que é absolutamente fundamental. Quem afinal pertence a essa nação e como essa pertença se transforma em poder de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar naquilo que a nossa Constituição de 1988 desenhou para responder exatamente a essa pergunta, analisando os conceitos de nacionalidade e de direitos políticos. Pois é, essa é a grande pergunta que organiza todo o nosso pacto social. E a resposta, vejam bem, não é só uma questão de filosofia, não. Ela está lá detalhadinha na Constituição, em artigos que criam, definem e também limitam como o poder do povo pode ser exercido. É basicamente o manual de instruções da nossa cidadania. Então, o ponto de partida para toda essa estrutura é, claro, o conceito de nacionalidade. Antes da gente falar em direitos, a gente precisa definir quem é o titular desses direitos, certo? A Constituição, então, estabelece os critérios que definem esse laço, esse vínculo político e jurídico de uma pessoa com o Brasil. E essa definição já começa com uma distinção técnica que é crucial: a diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Os natos são aqueles que têm um vínculo original com o país, que vem do nascimento. Já os naturalizados, eles adquirem esse vínculo depois, por uma escolha, seguindo as regras da nossa lei. E o que é bem interessante aqui no Brasil é que o nosso sistema é um misto. O critério principal é o que a gente chama de jus soli, o direito de solo. Isso é bem comum em países que recebem muitos imigrantes, porque busca integrar quem nasce aqui. Mas a gente também adota o jus sanguinis, o direito de sangue, para garantir que filhos de brasileiros que nascem lá fora continuem sendo brasileiros, seja por causa do trabalho dos pais ou por uma escolha formal de registro. Agora, um ponto fundamental. A regra geral é a da igualdade. A Constituição proíbe discriminação, ou seja, um brasileiro naturalizado tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um brasileiro nato. Só que a própria Constituição abre algumas exceções bem específicas e limitadas a essa regra. E aqui estão elas, as exceções. Essa lista não é por acaso, viu? Ela mostra uma lógica bem clara da Constituição para proteger o que a gente pode chamar de núcleo da soberania do Estado. Pensem bem, são os cargos na linha de sucessão do presidente, o comando das Forças Armadas, a liderança da diplomacia e o topo do Poder Judiciário. Para essas funções tão estratégicas, a Constituição exige aquele vínculo mais original e forte com o país, que é o do brasileiro nato. Ok, uma vez que a gente definiu quem é brasileiro, a gente pode ir para o próximo pilar, os direitos políticos. A nacionalidade é o pré-requisito para exercer a cidadania de forma ativa. E o principal instrumento para isso, claro, é o voto. O sistema brasileiro é bem claro nisso. Dos 18 aos 70 anos, votar é obrigatório. E isso não é só um detalhe. É uma decisão política importante da Constituição para incentivar a participação e combater a indiferença, tratando a cidadania não só como um direito, mas também como um dever cívico. O voto ser opcional para os mais jovens, os mais velhos e os analfabetos é uma forma de equilibrar esse dever com as situações de cada um. A Constituição também diz quem não pode votar. Estrangeiros, por razões óbvias, não participam das decisões políticas do país. E os conscritos, que são os jovens prestando serviço militar obrigatório, também não votam durante esse período. Essa é uma medida para proteger a neutralidade das Forças Armadas e evitar a politização dos quartéis. E olha que interessante, o poder do povo não se limita só a eleger representantes. O nosso texto constitucional também prevê ferramentas de democracia direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São formas que permitem que a população decida diretamente sobre assuntos importantes, complementando o poder exercido pelos políticos eleitos. Bom, se votar é uma parte da cidadania, a outra parte é poder ser votado, certo? Completando o ciclo. Então, quais são as condições que a Constituição coloca para alguém poder se eleger? Temos aqui uma espécie de checklist para garantir a legitimidade de um candidato. Ser brasileiro, estar com os direitos políticos em dia, ter o título de eleitor, o domicílio eleitoral, tudo isso cria um vínculo com a comunidade. E um ponto central é a filiação partidária. No Brasil, o nosso modelo de democracia exige que todo candidato esteja num partido. Não existem candidaturas avulsas. Essa tabela aqui mostra bem uma escala de responsabilidades, que reflete uma presunção de maturidade política. A idade mínima vai subindo conforme a complexidade do cargo. Começa com 18 anos para ser vereador e vai até os 35 anos para ser presidente da República ou senador. Como a gente viu, para se candidatar precisa estar filiado a um partido. Isso faz dos partidos políticos peças centrais no nosso sistema. E é exatamente por eles terem essa função pública tão importante que o funcionamento deles é regulado de forma bem rigorosa. Os princípios que guiam os partidos são, na verdade, proteções para a própria democracia.
Por exemplo, o caráter nacional é para evitar que surjam partidos regionais muito fortes. A proibição de receber dinheiro de fora protege a nossa soberania. E a proibição de organização paramilitar, claro, reforça que só o Estado pode usar a força. Um desafio histórico da nossa política é o excesso de partidos. Para tentar resolver isso, foi criada a cláusula de desempenho. Ela funciona como um filtro. O partido precisa ter um mínimo de representação nacional para poder ter acesso total ao dinheiro público e ao tempo de TV, o que acaba incentivando a formação de partidos mais fortes e representativos. 30%. Esse número representa uma das ações afirmativas mais importantes da nossa legislação. É a cota mínima de recursos do fundo partidário e do tempo de propaganda que, obrigatoriamente, tem que ser usado em candidaturas de mulheres. É uma medida para tentar corrigir a baixa representação feminina na política. E, de novo, 30%. Seguindo a mesma lógica, essa regra foi estendida por decisão da Justiça para as candidaturas de pessoas negras. Agora os partidos também precisam destinar recursos de forma proporcional para candidatos pretos e pardos, em mais um esforço para fazer com que o poder reflita a diversidade da nossa sociedade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A Constituição não é um documento estático, ela está viva. Diante de um mundo com cidadania digital, fronteiras cada vez mais fluidas e crises da democracia representativa em vários lugares, a grande questão que fica é como é que toda essa arquitetura de poder e de pertencimento que a gente viu vai se adaptar para os desafios do século XXI.